Esse projeto ele foi inicialmente implementado nas lojas próprias da Hadley, com resultados impressionantes já no primeiro ano. Tá? A gente teve otimização do estoque suficiente, redução assim, significativa na ruptura das nossas lojas. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por OneBeat. Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Olha, temos aqui mais uma edição incrível aqui do Varejo Cast Convida, hoje pelo OneBeat. Nosso papo aqui vai conhecer com o pessoal da S2 Holding. E hoje eu tenho o prazer aqui, Igor Mello, Country Manager aqui da OneBeat. Igor, muito bem, seja bem-vindo, cara, ao Varejo Cast, a mais uma edição do nosso Varejo Cast Convida, meu amigo. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. E vamos agora bater um papo aí com o nosso colega. Pois é, eu tenho comigo também aqui, temos a honra de ter aqui, né, Igor, hoje o André Justino, gerente de produto da S2 Holding. André, seja muito bem-vindo ao Varejo Cast. Olá, Caio, tudo bem? Olá, você ouvinte, obrigado, estamos aqui hoje para bater um papo leve e descontraído aqui com o Caio e com o Igor. Boa, e nossa audiência, lembrando você, toda terça-feira tem Varejo Cast, Tendências e Pendências, toda quinta-feira tem o Varejo Cast New, toda quarta-feira tem o Varejo Cast Convida. Essa edição aqui, edição especial aqui junto com o pessoal do OneBeat, empresa que você já vê, já patrocina a gente há muito tempo, né? É um parceirão nosso aqui e vem revolucionando, né, as empresas, o mundo do varejo, certo, Igor? Aqui na gestão de estoque, certo, meu amigo? É isso aí, Caio. Nossa luta contínua, revolucionar não só no Brasil, né, em todos os países que a gente está presente, mas o nosso foco é realmente aqui dentro do Brasil para a gente melhorar o máximo possível os resultados e a performance do varejo brasileiro. Maravilha, depois a gente conta um pouquinho dos cases aqui. O André, conta pra gente um pouco da S2 só pra gente introduzir aqui o tema. A história da S2, ela começa em 67, né? Lá atrás, os pais do CEO, Thomas Simon, eles fundaram a empresa, que na época não tinha o nome atual ainda, mas desde cedo o Tommy ele tá envolvido no setor de moda e após, acho que, uma formação dele lá nos Estados Unidos, ele e o irmão foram convidados pelos pais para assumir o negócio em 2007. E aí, nesse mesmo ano, com foco de preservar e proteger a empresa, eles criaram o grupo S2 Holding, né? Eles profissionalizaram a gestão, né, implementando uma forte governança. Hoje, a empresa conta com quase 3 mil colaboradores e um conselho de administração formal. A trajetória do grupo teve início no Rio de Janeiro com a marca do Cantão, focada na moda feminina, e desde o começo o calçado sempre teve um papel muito relevante no negócio. Em 82, a empresa deu um passo ousado, ele criou a marca Hadley e abriu uma fábrica de calçados aqui em Duque de Caxias, no Rio. É um estado que é sem tradição no setor, mas mesmo assim a marca teve um grande sucesso, né? Uma produção de quase 2 milhões de pares de tênis por ano. Foi um grande boom no mercado do Rio. E é um boom até hoje, diga-se para. Então vamos da Hadley, cara. Um conhecido, todo mundo, marca colorida no pé do surf, do pessoal casual. É fantástica a marca, né, cara? Tem uma história maravilhosa. Ele é muito forte aqui no Sudeste, então teve esse boom desde 82 e até hoje, onde a gente consegue ter certa relevância no mercado de calçado. E aí, em 88, com o objetivo de entrar numa nova categoria de calçados, eles criaram as sandálias Kenner. Esse é bem conhecido a nível nacional e é no Rio de Janeiro. É uma marca bem focada na periferia, bem focada no movimento urbano. Então, que também está desde 88 aí numa crescente bem relevante para o mercado. Uma maravilha. Então, Cantão focado em moda feminina, é isso? Perfeito. Hadley e Kenner focados literalmente em calçados, tá? Maravilha. Voltado a Hadley em tênis e Kenner mais voltado para sandálias premium. Muito bem. E aí, nossa conversa hoje, para nossa audiência aqui explicar, nós vamos falar do papo de multimarcas. Vocês estão vendo que tem uma indústria, né, que tem varejo próprio, nós vamos falar disso aqui rapidamente. Fala pra gente aqui um pouco, primeiro, qual que é a diferença, qual que é esse contexto do multimarca para marcas como as marcas aí da S2 Holding? Qual que é a diferença de operar no varejo próprio ou operar no multimarcas, na visão de vocês? A gente tem hoje 13 lojas próprias, né, onde toda a gestão é concentrada no grupo, e a multimarca é totalmente apartado, é uma gestão extremamente estratégica da empresa, onde a gente só possui lojas próprias para a marca Hadley. Então, Kenner acaba
concentrando toda a sua visibilidade, todo o canal se tornou de multimarcas muito principal como vitrine da marca Kenner, pelo fato dela não possuir lojas próprias. Maravilha. E a gente acaba administrando de forma apartada. E Cantão? A gente tem lojas do Cantão também próprias, que são administradas junto de um outro negócio. É totalmente voltado mais especificamente para Headley e Kenner, o negócio da gestão da empresa. Igor, na expertise da OneBeat, trabalhando com uma série de marcas ali pelo Brasil e pelo mundo, inclusive nessa história toda, você pode contar pra gente esse pouquinho de expertise fora do Brasil também. Conta pra gente, como é que tem sido esse desafio das marcas no universo de multimarca? Foi legal, né, essa oportunidade que a S2 deu pra gente. Foi um projeto um pouquinho atípico do que a gente tem mais costume de trabalhar. A gente trabalha muito mais com marcas de lojas próprias. E quando o Grupo S2 convidou a gente para bater um papo e entender um pouco melhor essa necessidade, era justamente para atender o multimarca que compra através do atacado, mas que é basicamente toda a zona de saída dos produtos que são fabricados, etc. E a grande problemática, que é a grande diferença entre atender o varejo próprio, com lojas próprias, ou franquias, que vai ter mais ou menos a mesma característica da loja própria, e o multimarca, é a informação, é o dado. Porque o dado está lá numa empresa que é de outro e que não necessariamente a gente vai ter acesso. E aí o grande desafio é como chegar nesse dado, principalmente aí de estoques nas lojas dos multimarcas e o sellout, que é a venda na ponta, a última venda, né? Então quase todo mundo que tem atacado acaba tendo só o sell-in, mas aí fica cego. Depois que chega de fato no ponto de venda, o que aconteceu com o produto? E a S2 já tinha esse projeto, né, o Vender Mais, que é o projeto que a gente entrou, já justamente criando essas conexões de dados para trazer para o OneBeat para a gente poder gerar inteligência e apoiá-los a criar uma sugestão mais assertiva para que os clientes da S2 pudessem vender mais. E é legal isso, né? Porque a S2 ajudando o cliente a vender mais e, obviamente, em consequência, a S2 também vende mais. Mas é totalmente um processo que a gente chama de ganha-ganha. É a cadeia inteira ganhando. Então, eu fiquei orgulhoso de ver o projeto, porque é algo atípico do mercado do varejo de moda, fazer esse tipo de trabalho e extremamente inovador para o setor e mais feliz ainda eu fiquei de participar dele, né? Muito bem. Explicando para nossa audiência um pouquinho os termos até de sell-in, sell-out, né? Vamos lá, assim, se você é uma indústria e você vai vender com lojas próprias ou franquias ou canais, você controla muito bem o que você vai para esse canal e muito bem a resposta do que você vendeu, porque você controla a saída desse produto. Então, você fabricou 100 peças, mandou 20 peças para aquela loja, mas você controla que venderam 20 peças para aquela loja. Isso é o sell-in. A questão é quando você é o atacado, explicando para nossa audiência, você está vendendo para um player externo. Então, eu vendi mais dessas 100 peças, 40 peças para um outro varejista e eu nunca vou saber o que aconteceu com essas 40 peças depois que elas foram vendidas, né? Passou por aquela perna, daquela perna para frente é um universo incógnito. Isso é muito prejudicial para as empresas, né? Eu deixar os dois abertos para responder, porque o desafio é que se eu não sei o que acontece do outro lado, aparentemente eu sei que eu vendi aquilo, mas eu não sei se aquilo está sendo eficiente do outro lado, que é o tal do sell-out que a gente fala. Faz sentido para vocês? André, na tua visão, é mais ou menos o problema que vocês passaram ali para começar a trabalhar nesse sentido com o OneBeat? Exatamente, assim, o grande desafio hoje do mercado, principalmente quando se trata do atacado, é ter a visibilidade do escoamento dos produtos, né? Hoje é o que a gente tem como diferencial para ofertar no mercado, é justamente ter essa leitura para entender como que está o comportamento da venda na ponta. Não, perfeito. E Igor, como é que vocês estão construindo esses cases de sucesso? Qual que é a principal ferramenta para conseguir trazer esse sellout hoje? Como é que isso funciona para o OneBeat junto com as marcas hoje? Tá, a gente tem duas opções. Falando de OneBeat, né, que a gente pode construir o lake conectando nos PDVs ou nos RPs das empresas e trazer o lake e a gente fazer essa gestão. Especificamente... Traduzir, quando a gente fala do lake, a gente está falando do data lake, né, o centro de dados, mas não. Mas assim, a gente está falando onde vai ser reportado o lake, o pessoal a gente chama de lake, porque é onde vão ser reportados todos os dados da empresa, certo? Exatamente. Aí como são várias empresas, sai conectando e puxando isso, juntando num grande banco de dados, né, o chamado Data Lake, que é onde, a partir daí, a gente trabalha. E faz toda a rodagem de inteligência para a gente dar o feedback lá para o varejista final. No caso da S2, a responsabilidade de construção do Lake, como eles já tinham um projeto em andamento, eles fazem as conexões com os diversos RPs de todos os clientes. Na verdade, não são todos, né? Mas a gente, acho que foi um pareto, né, André? Vocês pegaram os maiores, estão conectando neles
e a gente vai chegar, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, André, a 2.000 lojas conectadas no total, fazendo a conexão, criando o lake do lado da S2 e eu puxo os dados de lá e retorno de volta a resposta que seria a inteligência de compra, né? O quanto de fato cada cliente intermediário, que é o cliente da S2, tem que comprar e depois, obviamente, o consumidor final ir lá e sempre ter o produto certo, no lugar certo, na hora certa, que é o grande objetivo que a gente tem, né? O trabalho com a S2 é esse, né, conectado, e a gente tem essa opção, né, dentro no mercado, fora da S2, no mundo, etc., de nós construirmos esse lake para o cliente. Então, só tem um trabalho adicional de ter que conectar em vários RPs distintos, porque quando é franquia é um RP único, apesar de ser vários donos, os grupos franqueados, as franquias, mas normalmente o RP é único. Não é sempre, mas normalmente sim. Caso de multimarca, não. Eu não sei hoje, André, você pode até citar para a gente aqui quantos RPs já estamos conectados. Sim, hoje a gente tem em torno de 8 RPs, tá? E são os maiores que a gente está conectado e assim atingindo um número aí de mais ou menos 500 PDVs. André, como é que é o preparo de uma empresa no lado de vocês para poder entrar num projeto desse? O que é preciso fazer? Ou qual que é o ponto de virada? Como é que você vê essa questão? O grande desafio aqui é ter realmente uma arquitetura por trás, onde a gente consiga plugar com diversos RPs, e esse foi um dos grandes desafios que a gente teve. Montar uma plataforma onde você consiga ter diversas conexões, né, com RPs diferentes, é o ponto-chave para a gente conseguir, de fato, sucesso nessa conexão. Para muita gente parece que é só conectar nos RPs. Mas isso é o famoso ETL, né, que é a extração, a transformação e o load dos dados, né, e o carregamento dos dados. Os RPs não são padronizados. Só que os dados que chegam no lake têm que estar padronizados. Então a gente tem que pegar isso, fazer essa transformação e fazer essa carga de dados, entender perfeitamente o que está lá para a gente poder trazer, transformar, etc. Então, a forma que está num RP está totalmente diferente de outro RP e a maneira como está, então assim, achar aquela mesma informação em diferentes RPs e trazer isso num contexto único é um grande desafio, né, Igor? Exato, e se grandes empresas hoje de varejo, né, que a gente está acostumado a trabalhar, os dados não estão, não só não padronizados, o dado em si, né, o cadastro, etc., e muito menos feito limpeza. Então tem uma limpeza de dados que ainda é necessária fazer nesse meio do caminho, porque senão você sai carregando um monte de, entre aspas, lixo de dados para o lake, que só vai atrapalhar depois o processamento, atrapalhar a inteligência trabalhar. Então, assim, parece uma simples conexão de dados, mas não é. É um trabalho enorme que tem que ser feito para fazer essa limpeza, essa transformação e trazer os dados de forma mais clara, mais limpa, para, obviamente, né, o famoso lá cheat in, cheat out da TI, né? Mas é o dado ruim que entra, né? Obviamente vai sair uma resposta ruim também da inteligência, né? A inteligência não faz milagre. A gente tem, claro, algoritmos que fazem limpezas, mas tem que vir minimamente os dados padronizados e com qualidade, né? Isso falando um pouco do lado para trás do projeto. Mas aí, não sei, Caio, você perguntou, né, das dificuldades, etc. Essa dificuldade a gente participa de forma mais de apoio mesmo à S2, mas um outro ponto também de desafio bem grande que eu lembro da gente passar junto aí com a S2 foi o outro lado da ponta. Porque uma coisa é conseguir os dados, depois Perfeito. Usar o OneBit para gerar inteligência de sugestão, etc. E aí o desafio vem porque aqui é só tech. Então, é questão de codificar, de criar a estrutura correta, etc. Aí depois vem um grande desafio que é o ser humano. Como convencer cada um dos multimarcas de que aquela é a melhor informação, de que deve ser utilizada, porque senão, no final das contas, o projeto vai para água abaixo. Se fizer toda a parte tech perfeita, mas não ser utilizado na ponta, né? É verdade. O André, e o Igor citou, né, esse grande projeto que está englobando inclusive essa iniciativa, que é o Vender Mais. Eu queria que você explicasse um pouquinho de onde surgiu, por que surgiu e do que se trata esse projeto hoje dentro da S2. A ideia do projeto do Vender Mais, ela nasceu de uma visão estratégica do CEO. Ele tem um profundo conhecimento do negócio e aí ele identificou uma oportunidade ao perceber que a necessidade de um sistema de inteligência, né, para gerenciar a reposição de estoque nas lojas não era o suficiente. A necessidade era trazer uma inteligência na gestão da compra para justamente a gente conseguir fazer com que o produto rodasse na ponta, a reposição fosse feita de maneira correta. Esse projeto ele foi inicialmente implementado nas lojas próprias da Rebley, com resultados impressionantes já no primeiro ano.
tá? A gente teve otimização do estoque suficiente, redução, assim, significativa na ruptura das nossas lojas, e a grande sacada para trazer isso para o universo de multimarca foi ele fazer o seguinte questionamento do por que não aplicar isso também para os nossos lojistas multimarcas, né? É muito trazendo o que é a essência da empresa, né? Que é construir e fortalecer a marca. É uma visão de ecossistema mesmo, né? Que a gente fala tanto nas empresas, pensando em grandes empresas, mas a partir do momento que eu resolvo minha casa, eu quero compartilhar isso com os demais players que estão no meu ecossistema de negócio, é isso? Exatamente, isso traz toda a satisfação do cliente de toda a cadeia. Você satisfaz o lojista, você satisfaz o cliente final e fica todo mundo feliz no final das contas, né? É realmente como o Igor falou, é uma relação de ganha-ganha. Vocês observaram algum crescimento de algum player desses que trabalharam com essa solução de sellout? Sim. Nesse sentido, a gente já tem alguns cases de sucesso interno, já tem algumas multimarcas que já dão sinais de aumento do sell-in dele com nós da S2 e aumento do sellout dele na ponta. Isso já comprova que o modelo, né, esse pensamento de aplicar para multimarca, ele funciona. Ô Igor, tem essa mágica do sellout que pouca gente entende quando a gente fala lá do sell-in, do sellout, da questão do atacado, né? Que assim, normalmente a gente fica feliz como indústria quando a gente vende a mercadoria e tá vendendo e estão comprando. Então, todo mês eu vendo 5 caixinhas preta lá, tem 5 caixinhas pretas, 5 caixinhas vermelhas, 5 caixinhas azul. Caixinha preta vem todo mês, o cara sempre compra 5. Magia do sellout, eu começo a entender que ao invés de 5 caixinhas, esse cara podia comprar 20 caixinhas pretas, né? Para vender todo mês. A gente pensa muitas vezes nessa conversa logística, muito pela ruptura, né? Mas além da ruptura, tem o que é a probabilidade de venda daquele negócio, que é a magia que acontece atrás desse sistema hoje, né, cara? Da inteligência artificial. Sim, o grande ponto, né, como você disse, né, compra 5, depois mais 5, depois mais 5, e assim vai de forma mais contínua. A gente tem dois grandes elementos aqui que muda bastante. Usar soluções que vai ajudar ele a identificar o potencial full que ele tem. O primeiro ponto é o seguinte: por que ele sempre compra 5, né, em teoria? Porque ele está sempre só replicando a venda que ele teve. Então Exato. Ele não está vendo se tem potencial escondido, como que tá. É o que a gente chama de profecia autorrealizável, né? Que ele só compra porque vendeu. Então vendeu, então compra de novo. Mas aí tá com um monte de ruptura. Aí não vendeu porque não tinha. E aí vai só replicando isso e acaba que nunca descobre. Isso no mundo do varejo é uma coisa que absolutamente nunca acontece. Eu tô sendo sarcástico na questão. E assim, isso dentro da empresa que controla de ponta a ponta já acontece. Imagina quem não controla, que não tá lidando só com o fornecimento da S2, ele tem outros, que é o multimarca, né? Ele tem um monte de marcas ali que ele está negociando, que ele está vendendo, o dinheiro é finito, então ele tem que escolher aonde ele aposta mais, onde ele aposta menos, e aí vem o segundo ponto, que é importante destacar, a gente tem exemplos de sucesso também nesse sentido, que é a partir do momento que você consegue mostrar potencial, não só comprar mais do mesmo, como abre a oportunidade de ampliar o mix de produto. Porque Exato. Fica muito nessa de comprar sempre o mesmo volume, só da mesma coisa, aí o cara foca naquele, o Headley preto, o WAC, me ajuda aí, o WAC preto, esqueci o código agora, André. 01. Aí vai só nele, só que, cara, tem uma variedade enorme para ser aproveitada. Quando você começa a liberar e vê que vende mais de um, e começa mais um, vende mais do outro, então, por consequência, um projeto como esse não só ajuda a ele a comprar melhor daquilo que ele já compra, mas como abrir oportunidades para sortimento, variedades que ele ainda não apresentou. Tá? Então, normalmente, abre mais espaço para comprar mais variedade também. Ou seja, olha o ganha-ganha dessa história, né? Então, você pega um seller, ou seja, que está lá na ponta, depois do atacado, você está fazendo ele comprar mais, assim, tanto no horizontal quanto no vertical nessa história, ou seja, ele vai vender muito mais, de maneira mais produtiva, mais lucrativa, vai comprar contigo, ou seja, isso em um player. Quando a gente bota na escala de várias sellers que você tem aí num modelo multimarca, isso se torna um negócio absolutamente fantástico em termos de resultados. Tá certo, André? Faz sentido? E assim, Caio, eu posso te afirmar que essa é uma das grandes lições que a gente aprendeu com o projeto Vender Mais, tá? Ele tem uma aderência muito grande para os produtos perenes, né? Que é o que a gente acaba falando que são os BESTs aqui, os best sellers. Eles possuem, a gente pode dizer assim, que para o algoritmo funcionar é importante ter uma série histórica robusta, né? Com grande volume de dados. Isso acaba sendo essencial para os clientes que têm esse perfil de produto. A gente acaba vendo que, de fato, funciona de uma maneira muito assertiva o modelo estatístico. Muito bem.
Ô Igor, a gente conhece, eu queria que você explicasse um pouco esse conceito de VMI, né? O VMI, como eu gosto de falar em português, tá, meu amigo? O VMI, que é o Vendor Management Inventory, né? Que é o que vocês usam como Ambit e tal, e como é que isso tem ajudado a S2 a sugerir compras ideais aí para as lojas multimarca, para buscar essa maximização de venda? Traduzindo a sigla, né, de forma exata, né? Na verdade, é a gestão de estoque do seu cliente, né? Então, é como se o supplier, né, o fornecedor gerisse o estoque lá da ponta de forma automática. O que a gente faz com o S2 é um semi-VMI, vamos chamar assim, né? Porque a gente sugere, mas não é uma gestão automática. A gente não obriga o multimarca a comprar a sugestão que tá sendo feita, mas existe, obviamente, um processo de explicação, de convencimento, de demonstração de que faz sentido ele comprar, mas a gente acaba não gerenciando diretamente o estoque dele, apesar de ter todas as informações e conseguir sugerir a melhor compra que ele tem que fazer naquele momento, considerando as vendas e aquilo que ele já tem. Mas a gente tem casos onde a gente gerencia literalmente. Então o multimarca, principalmente aí o André comentou, né? Quando são produtos mais perenes, é mais fácil de você ligar ponta a ponta e fazer isso virar automático. Porque é um produto que você não tem muita decisão. Realmente você vai ter que comprar sempre, e a gente pode fazer uma conexão automática, literalmente aí sim, 100% VMI, tá? A gente tem muitos casos que como eu acabei de dizer, que é um VMI parcial. A gente vai lendo tudo, só que a validação final, quem assina mesmo a caneta ali, passa a caneta para aprovar o pedido, acaba tendo que ser ou multimarca ou franqueado, que funciona mais ou menos com a mesma lógica de VMI, mas é importante que quem faz o suprimento ou a venda do estoque, a fábrica ou o distribuidor, etc., que controla o estoque e as reposições da ponta. Esse que seria, né, o conceito de VMI que a gente tem em alguns clientes. Laticínios, a gente tem também um case grande de sucesso laticínios, na ponta, né, os produtos dentro do mercado. O sonho, acho que, de qualquer cadeia de suprimentos é funcionar de forma integrada dessa forma, porque acho que os ouvintes já devem ter escutado isso em outros podcasts, aquela frase que eu falo sempre, né, Caio? Que ninguém na cadeia de suprimentos vendeu uma unidade sequer até o consumidor final comprar. E o conceito de VMI, ele faz exatamente isso acontecer. Isso, né? É maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso como conceito. Agora, começando contigo, André, também, fica aberto para o Igor também nessa questão. Que lições que vocês aprenderam com esse projeto Vender Mais, pelo menos até enquanto, nesse começo, nessa história, que podem ser aplicadas por outras marcas nesse tipo de canal multimarca? Qual é o conselho que vocês dariam para as marcas multimarcas aí do mercado? É que é muito melhor você trabalhar com a inteligência, apesar dos erros, né, do mínimo de erro que ela pode cometer, do que sem ela, né? Porque eu costumo dizer assim, que atualmente ninguém consegue acompanhar a performance de todos os produtos de forma tão precisa, mas que para os perenes, o Vender Mais, ele ajuda de fato a reduzir a ruptura e maximizar a venda. Então é uma grande lição quando a gente fala que o Vender Mais, ele tem uma aderência muito maior aos produtos perenes por conta dessa série histórica robusta, dos grandes volumes de dados. Então, maravilha. Insight prático que a gente pode compartilhar aqui com outros profissionais também que enfrentam esses desafios semelhantes aí na gestão de canal multimarca, meu amigo? Caio, o meu sonho aqui, enquanto, como eu disse no início, né, que é o nosso objetivo, maximizar o varejo brasileiro, é convidar, de um lado, os fornecedores, né, as fábricas e as marcas a fazer projetos parecidos, a copiar de forma inteligente, né, copiar que eu digo, né, não é pegar a ideia, roubar a ideia, mas fazer parecido com o projeto da tornar uma melhor prática, né, entender as melhores práticas, vamos dizer assim, né? Exatamente isso, Caio, porque, cara, igual a gente cansou de falar que é ganha-ganha para todo mundo, tá? E a maior parte das marcas, às vezes, ela só tá preocupada até o sell-in e dali para frente, meio que aí o varejo se vira ali para ver o que vai acontecer. E não é assim, né? A gente sabe que, no final das contas, todo mundo tem que vender mais, todo mundo tem que ter saúde de estoque, todo mundo tem que ter saúde de caixa. Se a gente comprou errado, comprou demais e isso acontece com uma frequência maior, a gente sabe que vai estrangular o caixa da empresa, vai ter dificuldades financeiras. No final das contas, se o multimarca quebrar, isso prejudica quem está para trás, até a matéria-prima. Cada vez mais as marcas pensarem sobre isso, e é muito mais fácil para a marca promover esse tipo de trabalho do que para o varejista em si, o multimarca. O multimarca, às vezes, ele tem 3, 4, 5, 10 lojas, enquanto o fornecedor em si, a marca, ela tem um poder muito maior de suportar isso, né, de contratar a tecnologia, de dar esse suporte de criação do lake, né, de consolidação dos dados, de tratamento. Então, normalmente, isso parte das marcas, né,
Mas é curioso, a gente tem que estar conversando com algumas empresas que está partindo ao contrário. O multimarca, só que pelo nível de importância que esse multimarca tem, convencendo as marcas de fazer o projeto VMI. Então, hoje eu estou conversando com algumas empresas que a gente está fazendo isso já no processo inverso, porque o varejista sofre tanto que fala, cara, me ajuda a trazer as marcas para dentro, para a gente poder fazer isso em conjunto, para a gente melhorar todo mundo e etc. Então já tem até o processo inverso, só que aí é um projeto que a gente está junto de trabalhar junto com as marcas e trazer para um projeto de VMI a gente poder ter essa visibilidade e suportar todo mundo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Muito bem, ó, e dessa forma aqui a gente encerra essa edição aqui do Varejo Cast Convida, hoje com o André Justino da S2 Road, Igor Mello aqui, country da OneBit. André, muito obrigado, Igor, muito obrigado. Espero que tenha gostado. Sempre lembrando, toda terça-feira tem Varejo Cast Tendências e Pendências, toda quarta-feira, como hoje, tem Varejo Cast Convida, quinta-feira tem Varejo Cast News e muito mais para você no Varejo Cast. Muito obrigado. Obrigado, Caio, eu te agradeço pela oportunidade, eu te agradeço pelo bate-papo descontraído e que a gente possa, assim como o Vender Mais, conseguir aqui difundir isso no mercado do varejo. Muito bem, Igor, muito obrigado mais uma vez, meu amigo, parceiraço nosso aqui do Varejo Cast. Eu que agradeço, Caio. Obrigado pela oportunidade e pela parceria de sempre e contem com a gente aí sempre que for necessário. É isso aí, pessoal, até a próxima e a gente se vê em breve. Até mais. Um abraço. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.